Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Vamos então para os relatos de hoje. E o primeiro deles, na verdade, não tem título. Veio sem título e eu dei o título para ele aqui de A Mulher da Curva da Estrada. Tá, então vamos ver do que se trata. Olá, Ana e Assombrado, sou a fulana, pois sei que vai me chamar assim. Eu já tive o prazer de ouvir você contando um dos meus relatos e eu amei, então resolvi mandar este daqui. Esse relato não é meu, e sim do meu tio, que é caminhoneiro. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou contar o relato em primeira pessoa, então como se fosse o tio dela contando. Então agora é o meu tio contando, todos os nomes estarão trocados. Ok, muito obrigada. Agora é o relato, então é o tio dela. Me chamo Carlos e sou caminhoneiro. Durante 20 anos de estradas nesse Brasilzão, já passei por muitas coisas, mas tem uma história que não sai da minha cabeça. Aconteceu há uns 5 anos, numa viagem pela Serra do Mar, no Paraná. Era uma noite chuvosa de outubro e eu estava indo de São Paulo para Curitiba. Tinha acabado de pegar uma carga pesada e sabia que a viagem ia ser longa e complicada. A Serra do Mar já era... deixa eu só anotar aqui. A Serra do Mar já era traiçoeira em condições normais, mas naquela noite a situação estava pior. A chuva caía forte e a neblina densa deixava a visibilidade péssima. Liguei os faróis e reduzi a velocidade tentando manter o caminhão estável nas curvas fechadas. O limpador de para-brisas trabalhava no máximo, mas parecia inútil contra a quantidade de água que caía. As árvores altas e fechadas ao redor da estrada alimentavam a sensação de isolamento. Estava cansado, mas tinha que seguir viagem. Lembrei de umas histórias que eu ouvi de outros caminhoneiros sobre aquela estrada, de como ela podia ser perigosa, especialmente em noites chuvosas. Alguns até falavam de acidentes estranhos que aconteciam por ali, mas como sempre achei que eram só lendas urbanas, né? Então não ligava. Enquanto eu dirigia, ouvia os barulhos constantes da chuva batendo no para-brisa, o ronco do motor e o som dos pneus enfrentando a pista molhada. De vez em quando, passava por pequenos vilarejos e postos de gasolina, mas a maior parte do tempo era só eu, a estrada e a escuridão. Já passava da meia-noite quando comecei a descer um trecho mais íngreme da serra. O caminhão estava pesado e cada curva exigia muita atenção. Eu tinha que me concentrar para não derrapar ou perder o controle. A atenção no volante era constante e a minha mente estava focada na estrada em frente. Pois então que... A minha mente estava focada na estrada em frente. E foi então que na curva mais fechada e a mais traiçoeira do trecho, eu avistei uma figura no acostamento. Uma mulher vestida de branco, completamente encharcada pela chuva. Ela estava parada ali, imóvel, e parecia me olhar fixamente enquanto eu me aproximava. A primeira reação foi de susto. Meu coração disparou e eu quase que perdi o controle do caminhão. Desviei o olhar por um segundo para retomar a direção e algo me dizia que ela precisava de ajuda. Saí do caminhão, mas quando cheguei ao local onde eu a vi, não havia mais ninguém. A estrada estava deserta e o único som era o da chuva e do vento. E eu fiquei ali, parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Resolvi voltar ao caminhão e seguir viagem. Mas a imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Voltei para a cabine, liguei o motor e continuei a dirigir. A sensação de que algo estava errado não me deixava em paz, e eu não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas experiências estranhas naquela mesma madrugada. Depois de voltar para o caminhão, tentei deixar o incidente para trás, mas a sensação de estar sendo observado continuava forte. O clima dentro da cabine estava estranho e pesado. Liguei o rádio para tentar distrair a mente, mas a música não ajudava muito.
A estrada parecia cada vez mais deserta e quanto mais eu dirigia, mais a sensação de que algo ou alguém estava comigo. De repente, comecei a sentir um som baixo, quase imperceptível, vindo do banco de trás. Era um sussurro, quase um murmúrio. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada de anormal. A sensação de presença ficou mais intensa. Olhei para o banco do passageiro e tomei um choque por um breve momento, porque eu vi a silhueta da mulher de branco sentada e sentada e com os olhos fixos em mim. Pisquei e ela desapareceu. Meu coração disparou. Tava ficando já difícil manter a calma ali e a concentração, né, na direção. E eu tentei me convencer de que era somente a minha imaginação. A estrada, a chuva, o cansaço, né, tudo isso poderia estar pregando uma peça na minha mente, mas os sussurros continuaram. Ficando cada vez mais claros, pareciam dizer o meu nome, Carlos. Repetidas vezes, de forma quase melodiosa, mas assombrosa também. Eu olhava constantemente para os retrovisores, esperando ver algo, mas a estrada estava vazia. Decidi acelerar um pouco na esperança de chegar num posto de gasolina ou qualquer lugar com gente. Foi quando dei uma curva mais acentuada. Foi quando dei uma curva mais acentuada e senti um toque gelado no meu ombro e um calafrio percorreu a minha espinha. E o meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei rapidamente para o banco do passageiro. E lá estava ela novamente, a mulher de branco, com aqueles olhos vazios e uma expressão de desespero. Eu gritei e virei o volante bruscamente, quase saindo da estrada. O caminhão derrapou, mas eu consegui retomar o controle. A mulher tinha sumido outra vez. Mas agora eu estava certo de que não era apenas a minha imaginação, não. Parei o caminhão no acostamento, tentando recuperar o fôlego e entender o que estava acontecendo. Pensei em ligar para alguém para pedir ajuda, mas que desculpa eu daria? Oi, eu tô vendo um fantasma na estrada? Ninguém acreditaria em mim. Respirei fundo e decidi continuar mesmo com medo e a tensão. Mesmo com medo e a tensão, é isso? Engatei a marcha e voltei para a estrada mais atento do que nunca. O caminho até Curitiba ainda era longo. A cada quilômetro, aquele sussurro voltava e mais forte, mais claro. Carlos, Carlos. Finalmente, depois de parecer horas de tensão interminável, eu avistei luzes de um restaurante à beira da estrada. Era um daqueles lugares que funcionam 24 horas, muito frequentado por caminhoneiros. E eu senti um alívio. Nossa, falando isso agora, eu lembrei da coxa creme. É bom na beira da estrada, é uma coxona de frango. Mas voltando aqui, a coxa mesmo, sabe? Com osso, tudo assim, não a coxinha, a coxona do frango mesmo. Panada ali. Olha só, né? Deu vontade de comer uma coxa creme. Mas vamos lá. Continua. Ai, para o relato para lembrar da coxa. O homem tá falando da assombração que tava na estrada e você tá pensando na coxa do frango. Vamos lá, continuando. Então, esses postos 24 horas, né, muito frequentados por caminhões. É que eu lembrei de quando a gente parava, quando eu viajava, né, de carro, às vezes à noite com os meus pais, a gente parava em um posto de noite. Acho que eu tô vendo a situação, entendeu? Imaginando ele parando num posto que é 24 horas à noite, porque às vezes a gente viajava até pra Curitiba mesmo. E aí a viagem era longa, muitas vezes a gente pegava estrada à noite e aí parava nesses postos comer alguma coisa. E nesse posto que a gente parava à noite sempre, eu lembro que eu comia uma coxa de frango e depois pegava um daqueles salgadinhos que é listrado, assim, tipo de bacon, sabe? Assim, que tem aquelas listas, aqueles quadradão assim, ó, pra ir comendo no carro. Mas então, agora sim. Então, tinha um daqueles postos, né, que muito frequentados por caminhoneiros, e eu senti um alívio imenso ao ver movimentos de pessoas ali e tal, né? Então, eu estacionei o caminhão, saltei da cabine ainda com o coração acelerado e entrei no restaurante. E o cheiro de café e de comida me acalmou um pouco. O lugar estava cheio,
Encontrei um canto vazio, me sentei, pedi um café. Enquanto eu estava ali, fiquei olhando ao redor, tentando afastar a sensação de que ainda estava sendo observado. E foi aí que eu notei um grupo de caminhoneiros olhando na minha direção. Um deles, um homem robusto, se aproximou e disse: "Tá tudo bem, amigo? Você parece ter visto um fantasma?" Ele disse meio brincando, meio sério, sabe? Apesar do receio, decidi contar o que tinha acontecido. Falei da mulher de branco na curva, o sussurro no caminhão e a sensação constante de estar sendo observado. Quando eu terminei, eu já esperava risadas e descrença. Mas, para minha surpresa, os rostos ao meu redor estavam sérios. E ele disse: "Você não é o primeiro a ver essa mulher." Esse homem barbudo disse. O homem disse isso. "Você não é o primeiro a ver essa mulher. Nós já ouvimos essa história antes. Muitos que passam nessa estrada à noite acabam vendo ela." Aí um outro caminhoneiro mais jovem com boné disse assim: "Olha, dizem que ela é o espírito de uma mulher que morreu num acidente naquela curva lá há muitos anos. Os locais chamam ela de a mulher da curva, a mulher da curva atraindo desgraça." E eu senti um frio na espinha ao ouvir aquilo. E eu perguntei, né? Então, o que eu faço? Perguntei tentando manter a calma. E eles falaram: "Reza, meu amigo." Um homem mais velho disse, né? "Reza, meu amigo. Reza e fica de olho." Fiquei mais um tempo no restaurante, depois voltei para o caminhão. Ainda estava muito escuro e a chuva, né, ainda caía. Mas eu me sentia um pouco mais preparado para enfrentar o que viesse a seguir. Engatei a marcha e continuei a minha jornada. Na minha cabeça, só ouvia as palavras dos caminhoneiros: "Reza e fica de olho." Comecei a murmurar uma oração pedindo proteção e força para o meu alívio. Pedindo proteção e força. E para o meu alívio, a viagem seguiu sem mais incidentes e a sensação de estar sendo observado se dissipou aos poucos. E os sussurros não voltaram. E finalmente, depois de horas, eu avistei as luzes de Curitiba ao horizonte. E aí um misto de alívio e cansaço tomou conta de mim quando cheguei no meu destino. Estacionei o caminhão, senti um peso enorme sair do meu ombro. Agora sim eu estava seguro e longe daquela estrada. E desde aquele dia, sempre que eu tenho que passar pela Serra do Mar, eu evito dirigir à noite. Eu continuo rezando em cada viagem, agradecendo por ter superado aquela noite sem maiores problemas, mas uma coisa é certa: essa noite eu nunca esqueci. Então, Aninha, esse foi o relato do meu tio e tenho mais 2 relatos dele para contar. Beijos e até o próximo. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que tanto será que esses caminhoneiros que enfrentam essas estradas à noite aí tem para contar, hein? Deve ter gente com muita história, não é mesmo? Bom, cadê? E alguém mais aí já trombou aí com a mulher de branco aí nessa curva da Serra do Mar? Então, não é essa, não, deve ser outra serra, porque... é outra serra, eu acho. Que sempre tem história, né, dessas aparições e tal, mas tem muita gente aí que viu essa daí, né? Olha lá os outros caminhoneiros falando. Então, alguém que tá assistindo já presenciou essa aparição na Serra do Mar? Conta aí pra gente. Vamos pro próximo relato, que é a bebê na foto. Olá, assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sou a fulaninha do relato Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ok, sem mais delongas, vamos lá. Hoje eu vou contar um dos muitos relatos, pois se eu for contar tudo de uma vez, dá um livro. Eu tinha aproximadamente uns 10 a 11 anos de idade e a minha mãe estava fazendo aquela faxina no guarda-roupas.
colocando tudo em cima da cama e tal. Aí eu cheguei e vi uma caixa com muitas fotos, e eu adoro ver fotos. Peguei e comecei a olhar. Foi quando encontrei um álbum. Nele havia fotos de um bebê de uns 3 a 4 meses com um macacão amarelinho e ursinhos ao lado, olhando para a pessoa que estava tirando a foto, que no caso era minha mãe. Havia várias fotos de vários ângulos. Quando comecei a olhar essas fotos, perguntei à minha mãe: "Por que você tem o álbum dessa menina?" E minha mãe me olhou e disse: "Ué, era você quando bebê." Eu olhei de novo aquela foto e disse: "Não sou eu, não. Por que você tá mentindo?" Fiquei com raiva e parei de ver as fotos, pois tinha certeza que ali não era eu. Como assim? Eu pensava que era a foto da filha de uma vizinha, que naquela época morava ao lado da casa da minha mãe com a filha que tinha a mesma idade. Sobre isso, até então, eu não disse nada para minha mãe, eu fiquei quieta. Detalhe, como eu sabia disso se só tinha 3 ou 4 meses? Sabia do quê? Peraí. Eu pensava que era a foto da filha de uma vizinha que naquela época morava do lado da casa da minha mãe com a filha da mesma idade. Sobre isso até então eu não disse nada para minha mãe e fiquei quieta. Como eu sabia disso se só tinha 3 ou 4 meses? Mas como assim? Quando você viu essas fotos, você tinha quantos anos? 10 ou 11 anos. Tá, na foto você tinha 3 ou 4 meses. Peraí. Sim. Mas você sabia que tinha uma vizinha da mesma idade que você, mas você não recebeu essa informação nunca? Você não sabe como você sabe, é isso? Que tinha uma vizinha com a mesma idade? Não entendi. Bom, passaram-se os anos e eu fui tendo experiências como aquela que relatei, que eu não lembro agora. Já adulta, fui visitar a minha mãe e peguei novamente aquele álbum e comecei a olhar. Mas eu não consigo me identificar com aquele bebê. De todas as fotos que eu olho, eu não consigo me ver nela. Novamente perguntei à minha mãe quem era aquele bebê e minha mãe disse: "É você! Fui eu que tirei aquelas fotos." E eu disse: "Eu sei que foi você que tirou. Eu até te ajudei a tirar as fotos. Fui eu que arrumei ela na cama. Eu arrumei os ursinhos e fiquei de lado esperando você tirar as fotos dela. Tanto é que você estava de azul no dia." E aí a minha prima Diana chegou na porta. Essa criança era a filha da vizinha. Minha mãe olhou com uma cara estranha para mim e disse: "Sim, nessa época tinha uma vizinha que tinha tido um bebê com a mesma idade que você. Mas por que eu iria tirar uma foto dela? E como você sabe dessa vizinha?" Bom, eu fiquei muito confusa e eu só soube dizer que não era eu ali, pois eu tenho a lembrança bem nítida de que eu tinha aproximadamente 5 anos quando minha mãe tirou essas fotos. E eu estava lá ajudando a arrumar esse bebê para tirar as fotos. Agora, como assim? Se eu tenho lembrança na minha cabeça desse dia? Eu disse tudo isso para minha mãe, que eu me via fora disso, e ela só me olhava. Minha mãe acredita, pois também já vivenciou algumas experiências assim. Mesmo sendo evangélica, tem coisas que ela não consegue explicar e fica calada. Bom, e um detalhe, a foto tem data que corresponde à data de 3 a 4 meses do meu nascimento de fato. Bom, depois disso e tantas outras coisas que já experienciei, eu acredito que nós, como almas, assumimos o nosso corpo físico a partir de uma certa idade. Como assim? A gente nasce sem alma e fica vivendo uns meses sem alma? Não sei, com certa idade, não sei qual. Mas quando bebês, não estamos o tempo todo dentro de nossos corpos. Será? Sei que é difícil de entender, mas é como hoje eu acredito. Tá. Bom, assombrados, o que vocês acham? Deixem os seus comentários, não se esqueçam do like. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo pra Ana, pras crianças, pros pets e pro Matheus. Obrigada. Um beijo pra você, eu que agradeço. Tá. O estranho disso daqui é ela dizer que ela
ela acredita, ela tem a lembrança de que nesse dia ela tinha por volta de 5 anos e estava do lado da mãe dela, vendo a mãe tirar fotos dessa menina. Porém, a data, tá bom, a gente pode, até aí eu pensei, eu acho então que quem tá confundindo a situação aí é a mãe dela, né? Que não tá se lembrando, de repente, por algum motivo, apagou da memória mesmo, não tá lembrando que esse bebê era o bebê da vizinha, né? E que ela já tinha 5 anos quando essa foto aconteceu. E a mãe é que tá confundindo as coisas. Mas aí ela diz que a data da foto, de fato, corresponde a se ela 3 a 4 meses. Ela deveria ter 3 a 4 meses, que é a idade do bebê da foto, né? Se a data estiver correta na câmera fotográfica, é isso. Porque eu também tenho foto que a data tá tudo fora do cabo. Tá tudo errado, as datas. Mas, então, agora, então, o que ela tá dizendo aqui é que ao mesmo tempo que ela estava na cama sendo fotografada, a alma dela estava fora do corpo. E ela tinha aí, sei lá, por volta de 5 anos. Se via com 5 anos. Mas aí, tipo, ela entrava no corpo, saía do corpo. Nesse momento, ela saiu do corpo, ajudou a arrumar o corpo. Meu Deus, eu não sei, isso é confuso pra minha mente, ainda é muito novo. Eu não sei se tem alguma teoria que fala isso. Deixem suas opiniões sempre com respeito, por favor. Porque eu não sei agora, né, se ela meio que deslocou. Porque tem uns relatos assim também. A pessoa tá lá, lavando louça. Eu lembro desse relato da moça aí, lavando louça. E aí, ela se viu fora dela. Ela continuou lavando louça, fazendo um trabalho mecânico ali. Só que a consciência dela meio que saiu. Ela se via lavando a louça, se via fazendo atividade, mas ela tava aqui. Tipo aqui, assim, falando, meu Deus, olha, estou lavando louça. Para onde estou? Para onde vou? Estou em outro lugar, sabe? E o corpo ali lavando louça. Aí a hora que dá um medo, um desespero, assim, volta pro corpo. Aí ela volta ali lavando a louça, sabe? E tem vários relatos desse tipo, assim, aqui. Então, será que foi isso que aconteceu com ela quando bebê? Ela, por um momento, ela saiu, desdobrou? Não sei, gente, não sei. Deixem suas opiniões. O que aconteceu aqui? Ou não, simplesmente a mãe dela estava enganada, a data estava errada e pronto, acabou? Será? Próximo relato. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Ó, eu vou abaixando na cadeira, daqui a pouco eu tô aqui. Vamos lá. Próximo relato: aparição fantasma ou alguém de outra dimensão. Oi, Ana e assombrados, o meu nome é Fulano e quero compartilhar com vocês outro relato que aconteceu comigo quando eu era criança. Assim como o meu relato anterior, este não haverá nomes, certo, Ana? Então pode ficar tranquila, sendo assim, sem mais delongas, vamos pro relato. Bom, o ano era 2003 e nessa época eu tinha 4 anos. Era um sábado quando isso aconteceu. Eu lembro que na sexta-feira, um dia anterior ao ocorrido, havia faltado energia no meu bairro, pela parte da noite. Então passamos a noite no escuro. Mas nessa noite em questão, ocorreu tudo dentro da normalidade. Eu lembro que os meus pais, eu e meu irmão, para passar um pouco do tédio, nos juntamos no terraço e começamos a jogar dominó, o que foi muito divertido, diga-se de passagem. E após algumas partidas, jantamos e um tempinho depois fomos nos preparar para dormir. Nesse dia, todos nós dormimos na sala, pois a noite estava muito quente e os mosquitos estavam infernizando o nosso sono. Contudo, apesar disso, dormimos muito bem. Quando foi no dia seguinte, no sábado, eu acordei às 7 da manhã e assim que eu acordei, eu vi que estavam apenas eu e os meus pais dormindo na sala. E o meu irmão estava no quarto, pois a energia havia voltado durante a madrugada e o meu irmão, creio eu, se dirigiu ao quarto para dormir na cama, visto que lá estava o seu ventilador e tal. Nesse dia, o meu irmão estava sem camisa e vestindo um calção vermelho. Guarde isso. Alguns minutos após eu acordar, me deu vontade de ir ao banheiro. Contudo, quando eu estava me dirigindo até lá, eu vi o meu irmão no meio do corredor e chegando ao banheiro primeiro que eu. Lembro que a porta do quarto dele estava fechada, o que eu presumi, né?
Então presumi que ele poderia ter fechado ao sair de lá. Mas até aí tudo bem. Então eu decidi esperar, olhando sempre em direção ao banheiro para que, quando ele abrisse, eu entrasse logo em seguida. Mas passou aí uns 5 minutos e nada dele sair, a vontade de fazer xixi só aumentando, até que eu perdi a paciência e fui pro banheiro sem ele voltar mesmo. Ana do céu, quando eu cheguei no banheiro, para minha surpresa, não havia ninguém. Simplesmente ele estava vazio. Eu fiquei perplexo e assustado. E ao terminar de fazer xixi, fui até o quarto que meu irmão estava e quando eu abri a porta, lá estava ele, dormindo profundamente. Quando eu vi isso, eu fiquei sem entender nada e falei comigo mesmo, dizendo: como pode eu não ter visto ele se eu passei o tempo inteiro olhando para o banheiro sem desviar o olhar nem um minuto? Não tinha como ele ter passado por mim e eu não tê-lo visto. Ana, lembra que eu falei que meu irmão estava vestindo um calção vermelho? Pois bem, esse ser tinha a mesma fisionomia do meu irmão e estava com o mesmo calção vermelho que ele. E isso para mim permanece um mistério até hoje. Pois bem, Ana, esse foi o meu relato. Espero muito que você tenha gostado. Um abraço para você e para sua família. E assim que eu puder, compartilharei mais relatos com esse canal maravilhoso. Beijos e obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Obrigado, né, que ele disse. Muito obrigada, um beijo pra você. E o que eu penso é o seguinte: como o irmão dele tava dormindo, será que ele não desdobrou e tava andando por aí, né, no astral? Aquele lance do espírito de pessoa viva? Porque ele estava dormindo. Então, talvez ele tenha saído do corpo e tava andando por aí. Você viu isso? É uma explicação, eu acho. Né? Uma hipótese, digamos assim. Mas vamos para o próximo relato, que é o tal do Bruce Wayne, parte 5. Quem lembra aí das histórias dessa música? Agora eu também preciso relembrar. Eu sei que ela contou vários aí. Esse Bruce Wayne que ela diz, ela sonhava com esse rapaz, ela foi descobrir que ele existe e não sei o que. Vamos lá. Olá, Ana maravilhosa, meu nome é Fulana e venho aqui relatar mais uma vez um sonho extremamente real com o tal do Bruce Wayne. Nome fictício, tá? Lembra de mim, Ana? Eu sou aquela que sonha às vezes com o cara da banda. É porque ela sonhava com o cara, aí um dia ela viu, ela falou, esse cara. E aí ela foi pesquisar, ele tem uma banda famosa até, né? E aí ela falou, cara, e ela nem conhecia a banda, nada, sabe? Mas ela sonhava, e são uns sonhos muito reais, onde eles têm encontros, sabe? Bom, então é isso. Eu sou aquela que sonha às vezes com o cara da banda, que aqui vou chamar de a banda mais chata da cidade, porque ela não gosta da banda, ela não gosta das músicas dessa banda, enfim. Então, por isso que eu falo, se ainda ela fosse fã da banda, você podia até falar, é claro, ela tá projetando ali na mente dela o cara que ela é fã. Mas não é, ela não gosta da banda, não gosta das músicas, e o cara faz parte dessa banda e ela foi descobrir só depois. Quer dizer, o cara que ela sempre viu nos sonhos. Continuando. Então, Ana, nesse mês de julho, mesmo sem eu querer, sonhei com o distinto cavalheiro novamente. Mas eu vou explicar alguns fatos antes. Ele tem um colega de banda, que aqui vou chamar de Robin, que... Batman, Bruce Wayne, Batman, Robin... que chamarei de Robin. Ele é casado com uma pessoa famosa, que aqui vou chamar de Era Venenosa. Guarde essa informação. Eu sei disso tudo, pois apareceu para mim no Instagram um post da Era Venenosa. Enfim, nesse dia do sonho, eu fui trabalhar em outra cidade, fazendo um bate-volta, bem no estilo CLT, Trabalhadora do Brasil Varonil. Estava muito cansada e quando cheguei em casa só jantei a comida que o meu marido preparou e apaguei. Nessa noite tive várias paralisias do sono e já estava incomodada. Bem, adormeci novamente e o sonho ocorreu assim. Estava em um lugar que eu não lembro muito bem, mas parecia um parque ou algo do tipo. Eu apareci lá e ele olhou para mim e me disse: que bom que você veio aqui. Eu estava com saudades. Posso te abraçar? É nesse nível os sonhos. E eu sem saber o que falar, porque o sonho para mim era no mundo real, de tão real que era. Tipo, ela parecia que estava acontecendo mesmo, sabe? Então eu disse:
Olha, você pode me abraçar, mas eu não posso ficar vindo aqui, eu não gosto. Ana, durante o abraço, eu o senti como se ele fosse real. Até um perfume de colônia masculina eu senti. Será que na vida real ele usa? Só abraçando ele pra descobrir agora. E aí ele me disse: calma, eu vim te avisar que eu vou me casar. Você casou e eu vou casar também. E eu perguntei com quem? E ele me respondeu que seria com a Hera Venenosa, a esposa do Robin. E eu briguei com ele, eu disse que isso é falta de caráter, pegar a namorada do coleguinha. Aí ele me mostrou eles vestidos, prontos para o casamento. E eu me revoltei, Ana. Eu disse que ele só tinha cara de bonzinho, mas ele não prestava. Eu não sei que rolo que deu, que ele se ajoelhou e pediu perdão para mim, por estar casando com outra. Mas que eu também deveria pedir perdão para ele, pois eu também me casei com outro. Aí eu nem respondi, acordei num pulo. Bem, eu fiquei bem confusa quando acordei, pois achei que o sonho era a realidade, entendeu? Sabe aquele sonho que é só a hora que você acorda que você fala, era sonho. Foi desse tipo. Então eu fiquei bem confusa porque eu tava achando que era verdade, que era realidade. Que a realidade era o sonho e que eu tinha me esquecido completamente que eu tava dormindo, sabe? Aí lá vai eu pegar o celular e ver se ele tava vivo, né? Porque vai saber, Ana. Era 3h14 da manhã. Ele só não está vivo como lançou uma música nova com a banda mais chata da cidade. E eu fiquei tipo pasma. E eu pensei comigo mesma: nossa, Bruce, todo esse show no sonho pra me falar que lançou coisa nova? No outro dia cedo, no trabalho, apareceu a música nova da banda, porque eu pesquisei sobre ele, né? Se ele tava bem e tal. Aí eu resolvi escutar a música. E a música fala sobre vidas passadas. Enfim, Ana, limpei até o cache, porque essa banda me dá sono. Não, eu gosto da banda. Espero não sonhar com ele novamente tão cedo, pois os sonhos são extremamente reais e isso me incomoda. Mas que se ele for casar na vida real, que ele não seja talarico como no sonho. Obrigada por ler meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Depois eu preciso lembrar aqui qual que é, porque agora eu também já lembrei qual que é. Não posso falar, tá, gente? A banda. Mas depois eu vou procurar. Não é do Brasil, não, tá? Bom, então vamos pro próximo relato, que é este. Quadro de Jesus assombrado. Eu gosto de relato de quadros assombrados. Olá, Ana, meu nome é fulano e a história seguinte foi vivida pela minha mãe. Que eu não sei se o nome tá trocado ou não. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe costumava ir dormir na casa de uma amiga após voltar de festas. Mesmo sabendo que a casa de sua amiga tinha fama de assombrada, pois várias pessoas que frequentavam aquela casa já haviam presenciado algo sobrenatural lá. Minha mãe nunca deu bola para isso, pois vinha sempre cansada das festas e dormia igual uma pedra. Mas um certo dia, minha mãe resolveu passar a tarde na casa dessa amiga, pois elas iriam sair para dar uma volta no shopping. Sua amiga foi tomar um banho e minha mãe ficou sozinha dentro da casa. De repente, o telefone toca na sala e era minha avó ligando para minha mãe para que ela não se esquecesse de passar em casa e pegar um dinheiro. Nesse momento, enquanto ela falava com a minha avó, minha mãe teve uma sensação estranha. Era como se estivesse sendo observada. Na parede da sala havia vários quadros, mas um deles, especificamente com a imagem de Jesus, começou a se mexer e começou a bater contra a parede, como se tivesse passado um vendaval ali. Mas o estranho é que somente aquele quadro se mexeu, os outros estavam parados. Minha mãe ficou tão assustada e aí ela começou a lembrar dos relatos que as pessoas falavam sobre aquela casa. Como os de aparições, vultos, portas batendo, campainha tocando no meio da noite, móveis se mexendo sozinhos. Minha mãe saiu correndo e nunca mais voltou lá sozinha, nem quis mais dormir lá depois das festas,
pois ficou com muito medo, um medo tão grande que ela nunca mais esqueceu. Hoje minha mãe tem quase 40 anos, mas sempre que passa em frente àquela casa fica toda arrepiada. Ana, minha mãe e eu somos suas fãs, somos seus fãs, né? Acompanhamos sempre o canal Assombrado e ficaríamos muito felizes se o nosso relato fosse pro ar. Somos... Tá, nossos nomes foram... Ah, tá, agora ele tá falando que foi trocado, ok. Um abraço pra você, muito obrigada. Então, se já tem um histórico de que coisas acontecem lá, e são coisas de mexer, né? Móveis se mexendo e não sei o que e tal, porta abrindo, batendo. Então não me assusta o quadro estar mexendo. Agora, por quê? Será que alguma coisa estava tentando chamar atenção? Estava tentando assustar? O que será? E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é este: a inquilina fantasma no meu apartamento. Bom, não sei se é uma moça, acho que é uma moça. Mudei para Niterói, num condomínio de prédios antigos, perto de tal lugar. Era um condomínio um pouco estranho, de uma forma que eu não sabia muito bem explicar. Estranho, mas não sei porquê, sabe? Mas era estranho. Meu marido trabalhava à noite, então ficávamos eu e meu filho de 5 anos. Eu estava grávida da minha filha. O apartamento era bom, um apartamento grande. Porém, com o passar dos dias, durante as madrugadas, passei a ouvir barulhos de passos com salto alto. Alguém chegava tilintando um molho de chaves, abria a porta, entrava no apartamento, fechava a porta, ia andando até o banheiro e aí sumia. Eu tentei me convencer que era o vizinho, até que uma madrugada, ao chegar no banheiro e o barulho dos passos parar como sempre, a cama que eu dormia começou a sacudir. Eu fiquei apavorada e me cobri toda com o cobertor. Na manhã seguinte, quando meu marido chegou, eu contei pra ele. Tem um matinho que tá esbarrando na janela e parece que é alguém unhando. Depois eu vou conferir se é o mato mesmo. É, né? Deve ser. Vou cortar ele. Bom, continuando. Então, na manhã seguinte, quando meu marido chegou, eu contei pra ele, que riu de mim. Bom, os dias foram passando e todas as madrugadas eu lidava com aquela mesma situação. Era inverno e eu estava em um estado avançado de gestação já. Então, só andava de pantufas fofinhas. Um belo dia, os vizinhos do apartamento de baixo vieram até o meu apartamento reclamar do barulho de salto alto, tarde da noite. Eu tentei explicar que não era eu. Apontei para os meus pés descalços, com pantufas, expliquei o que estava acontecendo e eles me olhavam como se eu fosse louca. E foram embora. Enquanto eu me sentia impotente e sozinha, né? Até que uma noite, era a folga do meu marido, e eu acordei com a cama balançando de novo. E quando olhei para o meu marido, ele estava com os olhos arregalados de pavor. E disse ouvir a mulher chegar. Disse que ouviu a mulher chegar. Acho que disse que ouviu a mulher chegar, abrir a porta com a chave, caminhar até o banheiro, sumir, e após isso a cama balançou. Eu me senti tão feliz por não ser mais taxada de louca. Meu filho quase nunca ficava no apartamento com a gente. Ele sempre estava na avó materna. Sentia um extremo incômodo no nosso apartamento. Dizia que a moça da sala era feia e chata. Eu programava a TV da sala para desligar sozinha. Mas uma noite ela não desligou. E eu fui até a sala para desligar. Chegando lá, eu vi várias coisas que pareciam uma fumaça branca e espessa voando na sala. Não era poeira ou qualquer coisa do tipo, eram coisas quase que palpáveis de tão densas. Ouvi uma risada de mulher e senti o cheiro de um perfume feminino. Eu pensei que eu perderia minha filha de tanto medo que eu fiquei. Pedi ao meu marido para mudar, pois eu não aguentava mais. Quase 3 meses de inferno. Logo apareceu um apartamento do outro lado da cidade, arrumamos tudo em tempo recorde, pois o meu marido estava tão apavorado quanto eu. E o meu marido foi até a portaria avisar, né, que a gente ia mudar, aí o porteiro... Meu marido foi à portaria
avisar ao porteiro que o caminhão da mudança iria buscar as nossas coisas 2h30 da tarde. Ao dar o número do bloco e do apartamento pro porteiro, ele simplesmente virou pro meu marido e disse: "Nossa, esse apartamento nunca falha, né? Nunca vi ninguém passar mais de 3 meses nele. É impressionante, eu tô aqui há anos e eu nunca vi." Aí meu marido ficou totalmente sem chão, né? Só assentiu com a cabeça e subiu correndo para me contar aquela conversa estranha. E esse foi o nosso último dia lá, graças a Deus. Nos mudamos e nunca mais passamos nem na mesma rua daquele condomínio. Uma das fotos que eu tirei lá parece um orbe. E de todas as fotos tiradas no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo ângulo, só essa ficou assim. Obrigada desde já. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, alguma coisa aconteceu. Até parece uma impressão, né? Porque é sempre a mesma coisa. Chegando, barulho de chave, o caminhar com salto alto até o banheiro e a cama tremer. Nem sempre a cama tremia, né? Pelo que eu entendi. Mas é algo repetitivo. E o pessoal lá de baixo também ouvia. Mas porque aconteceu no apartamento dela, né? O que será que aconteceu nesse apartamento pra ter essa repetição? Ou será que era alguém de outra dimensão? Não era um fantasma, mas alguém que tá morando lá, só que num universo paralelo. Hein? Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta o relato pra gente. Se for comentar, sempre com respeito. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!